Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando todos vocês em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 14. Depois leia com atenção, irmãos. Leia com atenção esse capítulo 14. Olha o que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, esteja também vós. Os irmãos conseguem ver a profundidade da espiritualidade dessas palavras que saíram da boca do nosso Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que a nossa fé, ela precisa estar enquadrada dentro da palavra de Deus. A Bíblia é o manual que nós temos. É o nosso livro de prática, regra e fé. É a Bíblia Sagrada. Ela que alimenta a nossa fé, a nossa esperança e nos dá a certeza e a convicção de permanecermos na presença do Senhor, no meio de um mundo corrupto, no meio de um mundo onde muitos caminham para a escuridão e muitos blasfemam contra esta palavra. É por isso que em Romanos 10, 17, a palavra do Senhor nos ensina que, de sorte, que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se tiver ausência de palavra, vai ter ausência de fé. Se tiver ausência de fé, vai ter ausência de presença de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova do que se espera. No versículo 6 de Hebreus capítulo 11 vai dizer: é impossível agradar a Deus sem fé. Você precisa atentar para isso aqui, irmãos, porque a nossa fé, ela está em um Deus aonde um dia nós estaremos com Ele. Observe bem as palavras do nosso Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, não fica ansioso, inquieto por essas coisas aqui da terra. Colossenses capítulo 3 vai dizer: pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são do alto. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino do céu. A Bíblia diz no livro de João 5,39, examinai as Escrituras e cuidai-vos ter nela a vida eterna. Então não se turbe o vosso coração concernente às coisas desta terra. Não perda a sua noite de sono. Não fica preocupado, inquieto, ansioso com aquilo que é momentâneo e passageiro. O que Deus te oferece é eterno. Por isso que o diabo, o inimigo da vossa alma, ele luta constantemente para poder te afastar de Deus, para te afastar do propósito, para tentar abater a tua fé, para tentar atingir a tua fé, para que você não venha permanecer com a sua fé em Deus, com a sua confiança em Deus. Ele faz de tudo para poder roubar a tua coroa.
Apocalipse 3, versículo 11. Guarde a tua coroa, para que ninguém a tome, para que ninguém a roube. Quem é que quer roubar a tua coroa? Quem é que quer tomar a tua coroa à força? Satanás, que quer roubar de você, que quer tirar essa coroa à força. O reino do céu é tomado por esforço, por força, dedicação, esforço. E o diabo, ele vem com toda a força também para tentar te afastar do propósito e do reino de Deus. Por isso que você tem que ser forte, corajoso. Por isso que você tem que ser valente e ter objetivo e ter foco. Então aqui há uma promessa de Deus no capítulo 14. E a promessa é essa. No primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Ou seja, Jesus está dizendo, credes em Deus e crê também nas palavras que saem da minha boca, que é Jesus Cristo. Então, credes em Deus e crê também em Jesus Cristo. Tem muita gente com o coração turbado, o coração angustiado, o coração fadigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda prisão que está aprisionando o teu coração na angústia, na depressão, na dependência química, dependência de vícios, tudo aquilo que está acorrentando o teu coração, angústia, depressão, em nome do Senhor Jesus, que venha cair por terra. Não permita, não aceita. Quando vier algum sentimento que não é complacente com a palavra nem com a vontade de Deus, não aceita. Fala, Deus, em nome do Senhor Jesus. É sentimento de inveja? Repreenda. Sentimento de ambição? Repreenda. Ansiedade, depressão, angústia, inquietação, em nome de Jesus, repreenda. Você não deve aceitar aquilo que está te prejudicando. Você não deve aceitar aquilo que está te afastando de Deus e das pessoas. Você não deve aceitar. Você tem o poder e a autoridade de botar um ponto final. Você tem essa autoridade. Chega, não aceito mais isso na minha vida. E você vai ver. Ao que diz o versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar a morada. Jesus, antes de ser assunto aos céus, de ser levado para poder retornar da onde ele veio, que foi do céu, ele vai dizer essas palavras para poder incentivar eu e você a permanecermos na presença de Deus, porque tem um céu nos esperando, irmão. Foi Jesus Cristo que disse, eu creio na palavra de Jesus. Creia também na palavra de Jesus. Ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Entenda, irmãos. Talvez hoje, muitos que deixam a presença de Deus por coisas da terra, que trocam o céu por coisas momentâneas, muitos que se corrompem, muitos que aceitam dinheiro sujo para poder ter riquezas terrenas, ter uma casa boa, ter um carrão do ano, mas e aí? Me diga. Essa pessoa às vezes tem tudo, e como diz o salmista Davi, quando eu olhei para a prosperidade do ímpio, eu quase tropecei os meus pés. Entenda uma coisa, às vezes a pessoa vê assim, nossa, a pessoa tem isso, tem aquilo, e a gente que serve a Deus é uma luta, é uma peleja. Eu quero que você entenda isso aqui. Você talvez mora de aluguel aqui, mas você tem uma casa, uma mansão celestial te esperando. Talvez você anda por ruas barrentas ou ruas de asfalto quente. A Bíblia diz que lá nós vamos caminhar por ruas de ouro, muros de jaspes, coisas inefáveis, coisas lindas, maravilhosas, coisas que essa terra não pode substituir o céu nunca. O ambiente mais lindo, mais bonito, mais natural que a pessoa vê, ou quem tem condição pode falar bem, se eu fiz um paraíso na minha casa, não fez. Nem se compara, porque no paraíso tudo é vivo. Tudo é vivo. É diferente. Então vale a pena
Jesus nos fez a promessa, irmãos. A maior promessa que o Senhor nos fez, que Jesus nos fez, foi estar com Ele. Você tem motivo de acordar crendo em Deus e dormir crendo em Deus, porque há uma promessa de Deus estabelecida para a igreja do Senhor. E para aqueles que permanecer firmes e constantes na presença de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O diabo se levanta, o inferno se levanta para tentar nos abater, para tentar nos destruir, mas não vai prevalecer de pé, porque maior é o nosso Deus que nos escolheu para louvor do teu santo nome. O apóstolo Pedro vai dizer, sabe o quê? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva particular de Deus. Nós somos propriedade de Deus, irmão. Sacerdócio real do Senhor. Nos escolheu, nos elegeu, irmãos. Nós temos essa incumbência, essa responsabilidade de servir a Deus com excelência, com dedicação. Não aceite servir a Deus pelas metades. Se entrega por completo. Entrega o corpo, alma e espírito. Anda em obediência, anda em vigilância. Porque no final da sua vida com Deus, tem um céu te esperando. No final da sua jornada com Cristo Jesus, tem um céu te esperando. Estaremos com o Senhor se você morrer. Colossenses 3, verso 3 por diante, vai dizer: quem está com Cristo, ressuscitará com Cristo. Então, se nós morremos em Cristo, nós acordamos com Cristo. Então, entenda, Jesus fez a promessa de preparar lugar, irmãos. Aí vai dizer, para que aonde eu venho estar, vocês também vêm estar. E vai dizer, e eu não tenho vos dito, e eu vou voltar outra vez, eu vou voltar. Por que quem fala que vai voltar? Para poder levar a tua igreja. Os irmãos são a promessa de Atos 1, Atos capítulo 1, no seu versículo 4 por diante. Então, uma grande multidão, 500 pessoas testemunhando e vendo Jesus dando as suas últimas palavras, e ele vai subindo, voando aos céus. E quando Jesus some entre as nuvens, que fica todo mundo olhando, 2 varões de branco descem e diz: varões galileus, por que estáis olhando para esse Jesus que foi levado dentre vós? Esse mesmo que foi, há de voltar. Nós estamos esperando um Senhor Jesus que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e fez uma promessa de voltar para buscar a tua igreja. Ele foi levado e sumiu diante das nuvens. Apocalipse 1 e versículo 7, a Bíblia vai dizer, e ele vai vir sobre as nuvens, e todo olho vai o ver. Livro de Romanos, capítulo 14, verso 11, se eu não me engano, vai dizer, todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Vai ter um reconhecimento mundial. Vai ter um reconhecimento mundial. Hoje, muitos não reconhecem a autoridade de Cristo. Muitos pensam que Ele veio, morreu, pegou pregos em tuas mãos, coroa de espinho, carregou uma cruz pesada pelas ruas de Jerusalém, foi cuspido, foi envergonhado diante da multidão, para nada. Você é que pensa, tu acha mesmo que todo o sacrifício de Jesus foi em vão para nada? É por isso que existe uma multidão de pessoas que crê, que acredita e que está esperando Jesus Cristo voltar para poder subir com Ele, porque nós cremos que Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu à toa, irmãos. Deus não ia permitir seu filho morrer do jeito que ele morreu, vir a esta terra, para nada não. Você é que pensa, a oportunidade está aí. O mundo todo sabe dos feitos de Cristo. Não vou dizer o mundo todo, que tem países que ainda
o evangelho não chegou lá. Mas entenda que praticamente quase todos conhecem e sabem. Deus não vai tomar ninguém por inocente. Se tem uma casa preparada para a gente, para aqueles que obedecem a palavra e está com Cristo, também tem uma casa no inferno para aqueles que desobedecem e não quer saber da palavra e de andar na presença de Deus. O diabo também preparou uma casa, um cantinho lá no inferno para recepcionar aqueles que chegar. Ou você pensa que se eu não estou com Cristo, se eu não for gozar do paraíso, pode ter certeza, eu vou chorar e vou ranger os dentes dentro do inferno. Se eu desprezar a moradia eterna com o Senhor Jesus, eu vou ganhar moradia eterna no inferno. Há dois caminhos, a escolha, o céu ou o inferno, Jesus ou o diabo. Pastor, eu sou de Jesus, então obedeça a palavra dele. Pastor, eu sou de Jesus, então ora, jejuma, lê a palavra, obedece. Pastor, eu sou de Jesus, mas vive bebendo cachaça. Eu sou de Jesus, vive profanando as cores de Deus. Eu sou de Jesus, vive falando mal da igreja, perseguindo. Você é de Jesus, tem certeza? Vive com mentira. João 8,45. O diabo é o pai da mentira. E vós que praticais a mentira, tem por pai o diabo e não Deus. Eu deixo de praticar a palavra, eu vivo no engano. Eu deixo de viver a palavra, eu vivo na mentira. Então eu tenho por pai, não é o Deus criador dos céus e da terra. Eu tenho por pai Satanás. Que possamos refletir. Jesus foi preparar moradia para mim e para você. E é em nome de Jesus, irmão. É em nome de Jesus que Deus possa nos libertar cada dia mais, abrir nossa visão espiritual cada dia mais e a gente caminhar pelo caminho da porta estreita, porque a porta larga já tem uma multidão caminhando para lá. Então que a gente venha caminhar pelo caminho da porta estreita, sempre pedindo a Deus o discernimento para ser guiado e conduzido pela palavra e pelo Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito em nossas vidas nos guiar. Amém? Que Deus te abençoe, te fortifique, te dê força nessa caminhada, nessa jornada. Que Deus abra mais e mais a tua visão espiritual para que você possa enxergar o caminho do céu, em nome de Jesus.